te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com os dons celestiais, para que, tendo conseguido a perfeita liberdade, possa alegrar-se no céu como agora exulta na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo de 11 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dizei-me onde colocaste, que eu vou buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures ainda, não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do Pai, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos fazendo esse caminho, dessa terça-feira, da 8ª da Páscoa, aonde nós estamos vivendo esse momento, da ressurreição. E o Evangelho, na sua Sagrada Liturgia, nos conduz então a esse aprofundar sobre esse grande acontecimento da vida de Deus para a humanidade, que foi a Páscoa de Jesus. A Páscoa
que nós celebramos com toda a alegria e quando nós conseguimos entender que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aqui o Evangelho hoje nos diz de Maria. Maria Madalena era aquela discípula que amava Jesus. E ela era uma discípula amada por Jesus. Então Maria, ela se converteu, Maria era apaixonada por Jesus. Maria saía de madrugada, né, para ir ao túmulo. E aqui fala desse encontro, né? Ela tinha ido, voltado lá, falar para os discípulos. Aqui ela volta de novo e faz esse encontro pessoal com Jesus. E nesse diálogo que ela faz, né? Ela faz aquele diálogo com os anjos, né? Com aquela preocupação de aonde levar, fala que eu vou buscar, né? Essa intimidade profunda de quem realmente ama. Ela tinha lá alguns desencontros ainda, porque na verdade ela não tinha visto, ela tinha visto ele morrer, não tinha visto ele depois de morto. Mas ela tem toda essa preocupação, o zelo pelo sagrado. É o que precisa nos consumir. Aonde colocar o corpo dele? Fala que eu vou lá, eu vou buscar onde estiver, né? Não pode estar chovendo, pode estar... Ela ia aí, né? O que ela queria era ver Jesus. E aí então ela faz esse encontro com Jesus, ela vê Jesus, ainda não reconhece. Mas quando Jesus chama ela Maria, ela reconhece ao Jesus falar o seu nome. Porque Jesus, na relação que ela tinha com Jesus, Jesus deve ter falado muitas vezes o nome dela. Ao falar o nome, ela reconhece que é Jesus. E Jesus então tem aquele grande diálogo com ela e fala para ela ir lá, falar para os discípulos que ele ainda não subiu, mas vai subir. Que ele ainda não voltou, mas vai voltar ao Pai, que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele mostra aí para Maria e para todos aqueles que seguem Jesus e ama, que ele tem um Deus que é também nosso Deus. Ele tem um Pai que também é nosso Pai. Quer dizer, nós somos como irmão de Jesus, porque ele veio desse Pai que é o nosso. Ele vai voltar para esse Deus que é o nosso Deus. E assim então a história de Jesus ressuscitado. Assim também é o que ele nos revela através de dizer: eu vou voltar para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria volta e fala: eu vi o Senhor. Amados, esse é o grande sentido da nossa vida de fé. Ver Jesus. Ver Jesus aonde ele se encontra e aonde ele realiza as grandes obras. Nós precisamos viver a nossa fé vendo Jesus, reconhecendo Jesus, caminhando com Jesus, porque esse é o caminho que nos conduz ao Pai dele, que também é nosso Pai, ao Deus de Jesus, que também é o nosso Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a viver essa dimensão desse amor que Maria tinha por Jesus, que nós possamos também ter, e por isso, então, dar a nossa vida e falar. Esse é o grande sentido, eu vi Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.